Eu só poderia começar esse vídeo aqui dessa forma. Esse é o bom e velho Renato Gaúcho, aquele Renato Gaúcho que a gente conhece, que estava meio sumido aqui ainda, não estava dando muitas caras, estava um Renato meio cabisbaixo, um Renato meio diferente, vamos dizer assim, parecia não estar tão animado. E não pela declaração em si, porque ele não está mentindo, é verdade, ele recebeu essa missão e a missão está sendo cumprida. Por enquanto, arrisca. Mas o mais importante para mim, o mais relevante dessa fala do Renato, dessa fanfarronice, porque o Renato muitas vezes é fanfarrão também, porque é o jeito dele, é ver que agora a gente está começando a perceber de fato o verdadeiro Renato Gaúcho no comando do Fluminense. Porque antes parecia que estava distante, parecia que às vezes não queria estar ali. Esse é o Renato agora muito mais leve. E não só por essa declaração dele, não. A entrevista coletiva do Renato, depois de uma vitória, como a de ontem, classificação, oitava de final, primeiro colocado no grupo. Enfim, o Renato tinha tudo para ir ali e ficar só exaltando isso. E ele, na primeira resposta que ele dá na coletiva, mesmo sem ser questionado diretamente sobre isso, ele falou o seguinte: quanto ao meu aproveitamento, acho que quando eu cheguei o presidente até o Mundial, o presidente me pediu 3 coisas. A classificação na Copa do Brasil, a classificação na Sul-Americana e que nós estivéssemos na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Desculpa, as 3 coisas aconteceram. Eu acho que o mais importante de tudo foi a nossa classificação. Esse era o nosso objetivo, de passarmos para a próxima fase em primeiro lugar. Senão nós teríamos mais 2 jogos e o desgaste já é grande. Começamos bem, tivemos um primeiro tempo muito bom, dominamos praticamente o nosso adversário, conseguimos fazer os 2 gols. E sofremos um pouquinho no segundo porque tiramos o pé do acelerador, coisa que eu não gostei. Eu falei com os jogadores no vestiário que isso não pode acontecer, porque um jogo desse é muito perigoso. Se a gente toma um gol aí, ia tomar um sufoco e tudo poderia acontecer. Então nós tivemos a oportunidade de ampliarmos o placar, não fizemos isso. O adversário começou a gostar do jogo, começou a nos dominar. Ainda bem que nós não sofremos o gol, como já falei, porque senão a coisa ia ficar feia pra gente. Então, gostei do primeiro tempo, não gostei do segundo tempo, já conversei com eles. E agora é pensar no futuro. Colocamos hoje, mais uma vez, a força máxima, até porque a gente precisava do resultado. E domingo nós já temos mais uma decisão, né? Em termos de Campeonato Brasileiro. Nosso adversário jogou ontem, jogamos hoje, um dia menos para nos recuperar, mas faz parte, né, do calendário brasileiro. Eu acho que, como falei, o mais importante de tudo hoje foi a nossa classificação em primeiro lugar. Antes que a gente recuperasse a bola, a gente teria espaço para contra-atacar. Foi a coisa que aconteceu nos últimos 2, 3 minutos, mas o meu time teve muito abaixo no segundo tempo. Não pode acontecer isso. O que teria que acontecer foi no jogo de domingo contra o Vasco, a mesma coisa. Atenção durante os 90 minutos, a entrega durante os 90 minutos, as atitudes que eles tomaram durante os 90 minutos. O jogo de futebol ele não se transforma em 45 minutos. Então, o meu medo era que a gente tomasse um gol. Se tomássemos um gol, nós iríamos sofrer, e muito. Se é que nós não iríamos tomar o segundo gol. E aí nós perderíamos praticamente o primeiro lugar. Então, no momento que a coisa não está dando de um jeito, tem que dar do outro. Eu acho que nós caímos muito no segundo tempo. Os jogadores que entraram não deram a resposta que eu queria também. Não todos, mas alguns. Então, a gente põe na conta, a gente pega esse segundo tempo como exemplo, que não pode mais acontecer o que aconteceu. E eu pego o exemplo do primeiro tempo e o jogo contra o Vasco. É essa a entrega que tem que ser. Não pode ter uma entrega de 45 minutos somente. Então, muitas vezes se perde uma classificação, mesmo em casa, porque dá aquela relaxada, acha que o jogo já acabou, e o futebol está aí, ele te dá muitos exemplos. O futebol acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apitar, tudo pode acontecer durante uma partida de futebol. E por que eu separei esse trecho do Renato? Porque é muito bom ouvir o Renato falando isso depois de uma vitória. A linha é muito tênue entre você administrar um jogo, e para mim ontem era compreensível, tá? O time estava ganhando e o Once Caldas, convenhamos, oferece muito pouco perigo. É um time limitado para criar,
não teve uma chance clara. Foram chutes de longe. Então, é normal você querer administrar um pouco, mas a linha é muito tênue entre você administrar, controlar, dosar o ritmo e, de repente, sair fora, baixar muito, perder muita força, deixar o adversário gostar do jogo, começar a cometer erros bobos, e aí, de repente, você toma um gol e perde o controle de uma partida que estava sob domínio completo no Fluminense, do início ao fim. O futebol é assim, a gente sabe. E por isso o Renato estava o tempo todo, no segundo tempo, gesticulando, gritando, porque ele não queria o time com aquela postura. Era muito evidente. Era muito evidente aquilo. E é muito bom o Renato falar isso, porque se é a gente que está falando aqui, tá vendo, tá ganhando, tá reclamando, só sabe reclamar. E o que me deixa mais feliz nisso tudo é que a visão do Renato ela é muito parecida com a que eu tinha em relação ao time e com a visão de outros torcedores também, que não é a visão de esperar perder para dar porrada. Não. É mesmo na vitória apontar, olha, o time não tá ainda se entregando, não tá dando o seu máximo. Pode render mais, pode jogar mais, pode ter mais intensidade, pode ter mais atitude. Tanto é que o Renato faz questão de ressaltar. O jogo contra o Vasco é um exemplo, que para mim é o melhor jogo sob o comando do Renato. E o primeiro tempo do jogo de ontem, quando o Fluminense entrou, né, diversificando as jogadas, com variações de jogadas ofensivas, coisa que estava faltando antes também, né, com uma boa saída de bola, com alternativas na saída de bola, movimentação, aproximação. Foi muito bom ver, para mim, o melhor jogo do Ganso desde o retorno dele. Já já vamos falar sobre ele. Então a gente viu um time no primeiro tempo jogando para fez o primeiro gol, fez o segundo gol, poderia ter feito até mais, dominou completamente a partida. E aí coisas que acontecem no futebol. Vai para o segundo tempo, com a vitória, administrando, e como o adversário oferece muito pouco perigo, se acomoda. Né? Isso é do ser humano. É bem complicado. Então se acomodou e foi levando o jogo, e tudo bem, deu tudo certo, mas foi muito bom o Renato ter pontuado isso e ter reafirmado mais uma vez, porque quando ele fala, o jogo não é só 45 minutos, a gente precisa demonstrar essa atitude, essa vontade, essa disposição, essa vibração, como foi contra o Vasco, como foi hoje. Ou seja, ele sabe, e ele já tinha falado isso antes, que em alguns jogos do Fluminense ficou devendo nesse sentido. E é o que eu falo, a torcida na arquibancada, ela reage imediatamente, sempre ao que ela está vendo no campo. E o primeiro tempo o Fluminense chama o torcedor para junto, e a torcida vem e chega junto. E beleza, depois do segundo tempo já foi um tom mais abaixo no geral, mas é um Fluminense que adotou uma estratégia de poupar o time em 3 jogos nesta fase de grupos, e o Renato sequer viajou para 2. E aí eu me sinto muito à vontade para falar, muito tranquilo, porque eu fui a favor desse planejamento o tempo inteiro. Alex, mas se tivesse perdido, eliminado, a avaliação seria outra. Sim, é óbvio. O resultado, ele valida a estratégia que foi feita. É óbvio que a análise seria outra, mas a minha visão não mudaria, né? Até porque eu não posso voltar atrás na minha palavra. Obviamente, quando a gente está errado, não tem problema nenhum em fazer isso. Mas eu acreditava, sempre acreditei que era assim possível mesclar o time e colocar time em reserva na Sul-Americana, porque a diferença para os adversários é muito grande. E isso ficou provado. O Fluminense poupou em 3 jogos e avançou em primeiro, fazendo o dever de casa. E ganhando, inclusive, o Once Caldas lá na Colômbia, que foi o resultado que proporcionou a comissão técnica do Renato a ter essa estratégia. Para ele ter mais tempo para trabalhar o time, inclusive para reduzir um pouco a minutagem num mês intenso de jogo atrás de jogo. E ao mesmo tempo já pensando em Mundial, pensando nos Estados Unidos. Então o Fluminense sai forte dessa Sul-Americana, um planejamento muito diferente do ano passado, um planejamento que se provou acertado neste momento, e vai para as oitavas de final, agora aguardar o adversário, seja quem for. O Fluminense tem totais condições de encarar de igual para igual. Fico muito feliz de ver a atuação contra o Vasco, primeiro tempo ontem contra o Once Caldas. A gente vê uma evolução e vê uma conexão muito maior já do time com a torcida novamente. Parece que comissão técnica e time estão falando a mesma língua. São sinais muito interessantes de uma equipe que tem carências, tem problemas, a gente sabe. Né? Tem um Fuentes que ainda não voltou depois da lesão no melhor nível. Tem um
um Everaldo que continua destoando muito do restante da equipe, no geral. Por outro lado, os jogadores estão crescendo cada vez mais, uma dupla de volantes, Martinelli e Hércules, que está se entendendo demais. Ontem os dois fizeram um grande jogo. E o Martinelli não só pelo gol, mas também porque já vinha fazendo uma partida muito boa. E o Hércules roubou 6 bolas. Jogou muito ontem também. Então é muito bom perceber a evolução desses jogadores, e a evolução desses jogadores significa o crescimento do time. E por sinal, eu vou trazer aqui a zona mista com os jogadores do Fluminense, mas antes falar sobre Paulo Henrique Ganso. Falei sobre ele aqui, para mim foi o melhor jogo do Ganso, participativo, né? Voltou atrás para ajudar na saída de bola, participou da construção em vários setores do campo, não em um apenas, com uma dinâmica muito melhor, parecia muito mais à vontade em campo, correu mais, então para mim é uma evolução. Tá? Com bons passes importantes, como sempre, o passe é diferenciado. É um jogador muito diferente, né? É um craque, não tem jeito. Se ele estiver bem fisicamente, o Fluminense é um com o Ganso e outro sem o Ganso. Se ele estiver bem, o Ganso na sua melhor versão. E por falar nele, o Fluminense praticamente já acertou a renovação de contrato com o Ganso. Ontem ele falou na saída de campo: tá praticamente tudo certo. Fala lá com o presidente. Mas tá quase. Foi o que o Ganso falou ontem, na saída de campo. Pois bem, de fato, e a renovação até 2026, o que para mim é um grande acerto da diretoria do Fluminense. Coloca um contrato até 2026, até o final do ano que vem, para estipulando ali, provavelmente, algumas metas para o Ganso bater, para depois já ter um gatilho para renovar para 2027 mais um ano, a depender do que vai acontecer esse ano, a depender do que vai acontecer ano que vem. Ganso é um ídolo, é um jogador diferenciado, importantíssimo, com uma baita identificação com o clube. Mas sempre tem que ser feito e pensado no que é melhor para o Fluminense Futebol Clube. Nenhum jogador é maior do que o clube. E o Ganso, para mim, já tem um reconhecimento da torcida em relação a ele, da estrutura que ele tem, do salário que ele recebe, tudo isso é reconhecimento. E ele seguirá tendo isso sem dúvida alguma. Esse contrato até o final do ano que vem sendo confirmado e assinado é uma renovação para mim acertada, inclusive no tempo de contrato. E aí depois pode ser reavaliado, mas talvez, inclusive, já nesta sexta-feira, Fluminense e Ganso devem acertar os últimos detalhes desse contrato e assinar, portanto, a renovação com o Flu. É o camisa 10 tricolor cada vez mais próximo de estender, de esticar por pelo menos mais uma temporada essa linda história que vem sendo escrita desde 2019. Deixa aí seu like, por favor, muito importante, seu comentário, concorda com a renovação de Ganso? Deixa aí no comentário e vou encerrar esse vídeo aqui com o Zona Mista. Ontem alguns jogadores passaram falando com a gente, Guga, dentre eles, Guga, Lima, Serna, confere aí. Em primeiro lugar no grupo, já passou dessa, uma pessoa está fazendo um jogo a menos no caso da eliminatória, e como vocês estão sentindo a expectativa de vocês para chegar nesse novo Mundial e enfrentar grandes jogadores? Muito feliz primeiro pela classificação, né, primeiro do grupo, muito importante. Pensando muito no Mundial, mas a gente tem um jogo pelo Brasileirão, um jogo difícil, né, vamos pensar nesse jogo, fechar esses jogos antes do Mundial, terminar bem, terminar no pelotão de cima, para depois a gente pensar no Mundial e ir muito bem lá. Ô Lima, o Fluminense fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguiu ser totalmente o principal do jogo, né? Inclusive o Renato falou isso na coletiva, falou que não ficou satisfeito com o segundo tempo. O que faltou para conseguir manter essa constância, esse bom jogo e talvez até ampliar o placar, ter um placar ainda mais elástico? Fizemos um bom primeiro tempo, o segundo tempo deixamos a desejar, né? Não sei se foi o cansaço, né? Eles vieram muito para cima, né? Viu que já estava 2-0. Mas agora no vídeo para a gente consertar, para a gente não cometer esses erros. Porque os últimos 6 gols, né, dos 13 que o Fluminense marcou foram feitos por laterais ou volantes. Vocês têm cada vez mais tido essa confiança. É uma orientação do Renato, um incentivo, um estímulo dele, vocês arriscarem mais, pisarem mais na área? É alguma orientação dele? Sim, cara, ele dá muita liberdade, ele fala pra gente chegar, pra gente, quando tiver ali perto da área, já esperar, preparar o corpo, enfim, ele dá essa liberdade pra gente chegar mais na parte ofensiva e tem dado muito resultado, como você falou, a gente tem conseguido fazer bastante gols ali, ajudar a equipe
Mas é muita orientação ali para que a gente possa criar as oportunidades dentro do campo ali, ver os melhores espaços para preencher, e tem dado certo, que a gente possa continuar fazendo gols ali. O Guga, o Fluminense vem de uma sequência muito positiva, né? São 5 jogos agora, 4 vitórias, um empate. O que mudou internamente? Como é que funcionou esse acerto do Renato com o time para o Fluminense conseguir manter essa constância, pensando até no jogo contra o Inter nesse domingo e para o Mundial de Clubes principalmente? Cara, acho que a gente conseguiu encaixar, ele conseguiu ajeitar algumas partes que talvez não vinha dando certo. A gente conseguiu equilibrar mais também a parte ofensiva. O time tem atacado mais, arriscado mais. Então, acho que é mais a gente encontrou esse equilíbrio dentro das partidas, onde a gente está conseguindo fazer a diferença. Agora é manter, né, buscar ainda a evolução. A gente tem muito ainda a crescer durante a temporada para conquistarmos os objetivos do clube nas competições que a gente tem em disputa. Aqui o Serna, aqui, um dos autores, Alexandre, dos gols que deram ao Fluminense essa classificação importante. Teu sentimento é diferente saber que você está jogando contra um time colombiano, saber que existia também uma possibilidade de você até ser convocado para a seleção da Colômbia. Será que se esse gol fosse um pouquinho depois, você estaria de novo na lista da Colômbia? Bueno, ojalá hubiera sido el partido antes, ¿no? Para eso, pero bueno, no, contento. Como tú dices, jugar con un time de Colombia a uno siempre le da nostalgia. Pero bueno, también contentos por ellos porque pudieron clasificar y ahora también contentos por nuestro triunfo y enfocarnos para lo que se viene el domingo. Você vem tendo uma boa sequência como titular do Fluminense, né? E não tem como não falar, né? A última zona mista antes do Mundial de Clubes, cara. Você veio pro clube já sabendo que o Fluminense iria pro Mundial. E agora chegou o grande momento, a viagem é esse mês. Como que você, pessoalmente, Kevin Serna, está se sentindo em relação a disputar o Mundial pelo Fluminense e pelo que vai se encaminhando como titular? Bueno, es un lindo torneo, ¿no? Que cualquier jugador quisiera estar. No te miento que uno ansía ese momento que llegue rápido, pero como siempre he dicho, con los pies en la tierra, porque ahora todavía nos queda un juego más contra Internacional, así que enfrentarlo de la mejor manera y ya después enfocarnos en el Mundial, ¿no? Tem um gostinho diferente fazer um gol na equipe colombiana, assim como você também é colombiano? La verdad sí, da un poco de nostalgia, ¿no? Porque te recuerda a la tierra y bueno, contento, pero más contento por ayudar al equipo a ganar, ¿no?